participar de uma Olimpíada, como você deu um exemplo, é animal, assim, não dá para descrever a energia que tá ali, mas óbvio que eu não posso nem me comparar com a energia com um atleta que vem aqui e responde essa mesma pergunta para você, porque o meu modus ali de operação é totalmente diferente, né? É uma concentração que se eu falar para você, pô, Samuel, eu curti as Olimpíadas, ou o ano passado que eu passei 22 dias na China no Mundial, se eu falar para você que eu curti a China, eu curti o Mundial, assim, é mentira, é uma rotina assim diferente, mas ao mesmo tempo o fato de estar lá e de poder sentar aqui hoje e falar disso também é uma mistura de emoções assim grande. Então, Fala pessoal, hoje vamos para o jogo diferente, né? Estamos sem a nossa apresentadora, Carol Teberga, mas estamos aqui com o Samuel. O time está meio completo, está meio manco, né, Samu? Tá sem a nossa camisa 10, a nossa capitã, mas estamos aqui gravando mais um Vamos para o Jogo e hoje vamos falar sobre basquete, né? Temos um convidado muito especial, Diego Garcia, que formado em publicidade, propaganda, com especialização em marketing esportivo, com foco em basquete. Então, tem muito aí para a gente falar da Bola Laranja hoje, um programa, como eu disse, diferente, especial. A Carol sempre dá o ar da graça dela, né? Fazendo a apresentação, falando do currículo do apresentador. Hoje a gente fazendo de uma maneira um pouco diferente, porque daquele jeito só Caroline Teberga e Marília Gabriela para fazer, né, não, Samu? Tudo bem com você, É isso Samu? aí. Tranquilo, tranquilo. Vamos pro jogo, né? Falar de Tá, basquete aí. tá certo. Diego, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? É uma honra a gente receber você aqui no Vamos Pro Jogo. A gente gosta muito de basquete, principalmente eu, Samu. Nós gostamos muito de basquete, então com certeza o papo vai ser muito bom. Muito obrigado e seja bem-vindo ao VPJ. obrigado vocês aí pelo convite, para mim é um prazer estar aqui. Acompanho aí o programa de vocês desde o começo, né? Sou suspeito para falar, porque Samuel é meu irmão de verdade, a gente se conhece aí, sei lá, mais de 20 anos, 25 anos. E então eu vivi muito aí do começo do programa estando próximo de vocês. Então, para mim, hoje é um prazer em dobro estar aqui batendo esse papo com vocês. Obrigado pelo convite. Tá certo. Bom, Diego, eu queria começar a falar sobre esse boom, aparentemente, que está tendo no basquete, né? Eu até comentei com a Carol e com o Samu antes de a gente é, falar, né? De a gente decidir datas e horários sobre a entrevista. Quando a gente decidiu que o seu nome, né? Que entrevistaríamos você aqui no nosso canal no Vamos Pro Jogo, eu recebi um e-mail e aí eu até comentei com os dois sobre esse boom do basquete, né? Há informações que os times de basquete, né, as franquias de basquete estão se valorizando cada vez mais. A gente vê várias ações da NBA aqui no Brasil, né? Esse ano mesmo, né? Mesmo com a pandemia, mesmo com as finais não sendo transmitidas nos bares, no cinema. O Cinemark fez uma promoção muito legal, dando copos, né, vendendo copos e cesta de pipoca em formato de bola de basquete. Você que trabalha tanto tempo no meio, que você que trabalha com basquete, que conhece várias personalidades do basquete, a que você deve esse boom do basquete, Diego? Eu acho que a gente precisa contextualizar que o basquete sempre, historicamente, esteve presente no Brasil de uma maneira bem profunda, né? É claro que a gente tem aqui no Brasil uma característica quando a gente fala de esporte que o futebol polariza muito o país, né? Como a maioria dos países da América do Sul, mas o Brasil especificamente é muito fácil a gente conseguir remeter o Brasil ao futebol sempre. E a gente acaba esquecendo um pouco o que os outros esportes já conquistaram. Então, quando a gente fala de basquete no Brasil, o Brasil foi bicampeão na década de 70, bicampeão mundial, por exemplo, né? E aí depois você acelera um pouco as décadas, a gente teve ali a geração do Marcel, que foi do Marcel, do Oscar, que foi campeã pan-americana, que participou de uma sequência de Olimpíadas. Então, é preciso contextualizar, né, que não foi da noite para o dia,
quando a gente fala de investimentos em marketing, investimentos de grandes ligas ou de grandes marcas, como, por exemplo, a NBA, que você bem citou, isso não é por acaso, né? E aí, quando você sai do Brasil e vai conversar no mundo do basquete fora do Brasil, o respeito que o país tem lá fora, na comunidade do basquete, é gigante, né? A gente fala de atletas que estão no Hall da Fama, como eu falei do Oscar, como a Magic Paula, como a Janete. Então, tanto o basquete masculino quanto o basquete feminino no Brasil, mundialmente, é muito respeitado. E aí, tendo esse contexto, a gente traz para essa época mais contemporânea, onde a gente tem visto a NBA e a Liga Nacional e a Confederação Brasileira de Basquete fazendo um trabalho aí muito forte nos últimos 10 anos, né? Principalmente aí a NBB e a NBA fazendo um trabalho não sei se eu posso chamar de revitalização do basquete, porque eu acho que o basquete nunca morreu, mas eu acho que talvez uma modernização, talvez trazer o contexto comercial, o contexto de marketing de uma maneira mais presente para o esporte, e aí a gente vê uma maior presença do basquete nas transmissões nas TVs, a gente vê um maior número de eventos de basquete acontecendo. Então, você citou, por exemplo, as finais da NBA, que esse ano foi feito no Cinemark com a promoção, mas já virou uma tradição a gente ter ali a casa da NBA e a gente ter outras ativações por aí, que não só a casa da NBA, mas outras ativações acontecendo pelo Brasil também, em função dos playoffs e da final da NBA. Então, o Brasil é um mercado muito forte, tem sido um mercado muito forte para basquete. A gente tem pessoas aqui que são super fãs, né, que a gente chama de super fãs do esporte, que conhecem o basquete muito bem, tanto a NBA quanto a WNBA, tanto a NBB quanto a LBF também. Então, acho que tem muito de basquete em termos de esporte, mas também tem muito de mercado aqui no Brasil, e eu acho que é por isso que a gente tem visto cada vez mais nesses últimos tempos as pessoas falando e principalmente consumindo basquete. Bom, Diego, você já deu aí uma visão geral de como o basquete está evoluindo nos últimos tempos, e aí mostrou também toda a história do basquete e citou jogadores que representaram aí momentos especiais do basquete brasileiro. E aí a minha pergunta é mais sobre a situação do basquete brasileiro atual referente ao time, né? Porque a gente tá vendo uma geração indo embora, uma geração de Leandrinho, Varejão, Nenê, que fez grande sucesso na NBA. Essa geração está acabando devido à idade, tudo isso, e está vindo uma nova geração. Hoje a gente tem o Caboclo, tem o Didi, que foi draftado, está jogando na Austrália, deve logo mais estar na NBA aí de forma mais ativa. Então, assim, como que é o Brasil hoje, em termos de presente e futuro, né? Do Brasil estar novamente na ponta do esporte, brigando lá em cima. A gente está vivendo exatamente hoje um momento de transição mesmo das gerações. Então, eu acho que hoje, né, no dia que a gente está gravando aqui, eu sei que depois o programa vai passar depois, mas hoje, por exemplo, o Brasil jogou contra o Panamá pelas eliminatórias da Copa América, e eu acho que foi um marco a seleção que jogou hoje, porque era realmente mostrando a renovação que o time está passando. Né, todos os testes que o treinador está fazendo agora, já avisando esse próximo momento que a seleção vai ter depois dessa geração que você acabou de citar, né? A gente teve aí uma geração em um momento há 5 anos atrás, talvez menos, em que a gente teve 9 atletas do Brasil na NBA. Né? A gente está falando de Leandrinho, Varejão, Thiago Splitter, Nenê, de Marcelinho Huertas, o Bruno Caboclo também estava nessa época, o Lucas Bebê. Então a gente teve aí uma sequência de uma geração que veio com esses nomes mais velhos e que agora a gente está passando por esse momento de transição. A realidade é que o Brasil sempre foi e sempre vai ser um celeiro de talentos, Samu. Eu acho que a gente sempre baliza muito o talento do basquete pela NBA, o que é óbvio, por um motivo óbvio, mas eu acho que a gente tem uma profundidade no Brasil muito maior do que isso, né? Então, a gente tem uma série de jogadores jogando na Europa, né, na Espanha principalmente, a gente tem gente jogando na Itália, a gente tem atletas jogando na Argentina também. Então, acho que respondendo a tua pergunta, a gente está vivendo esse momento de transição e a profundidade de opções que o Brasil tem hoje é muito grande, de atletas jovens, né? Se você for pegar aí uma idade de 19 até 26, 27 anos, né, que seriam as pontas da geração, o Brasil tem muitas opções. Eu acho que o Brasil está indo num caminho certo aí nessa renovação.
Se vai dar certo ou não, Samu, aí é só o tempo que vai dizer mesmo, porque é uma combinação de uma série de coisas para uma geração realmente virar. Mas a gente partindo de hoje, né, do momento ali de partida mesmo dessa transição, eu enxergo uma quantidade grande de talentos para que o Brasil possa ter um conjunto, né, que eu acho que sempre foi a característica do basquete do Brasil, ter um conjunto, né, diferente de outros países que tem uma ou duas superestrelas e um grupo depois mediano. O Brasil sempre se caracterizou por ter um grupo de 1 a 10 de muita qualidade, mas sem ter superestrelas. Eu acho que essa vai continuar sendo a característica nessa renovação e, de novo, o Brasil está cheio de talentos aí se desenvolvendo em vários lugares do mundo. O Diego, pegando até gancho na pergunta do Samu e na sua resposta, bom, a gente ainda está em meio a uma pandemia, né? O NBB voltou, né? Os jogos do NBB voltaram aí, também tivemos jogos do Paulistão, enfim, mas sem torcida e sem os eventos, os grandes eventos, né? Que para quem curte basquete, né? A gente já estava acostumado com os eventos e não só eventos do próprio NBB, como por exemplo o Jogo das Estrelas, né? Como jogo entre estrangeiros e brasileiros, eventos dos próprios clubes mesmo. Eu lembro bem que o Corinthians fez um evento muito legal para apresentar seu elenco na temporada passada e atraiu muita gente, muitas crianças, principalmente para o Parque São Jorge, né? E um evento que teve interação com jogadores, com os ídolos estavam ali passeando pelo Parque São Jorge, e aí teve oficina, teve treinamento, teve disputa. Com a pandemia, sem esses eventos públicos, né? Esses eventos presenciais, como que você vê a captação desses jovens, né? Como ativar esse interesse dos jovens sem a gente poder ter esses eventos presenciais, né? Até porque a gente não sabe quando eles vão voltar, porque a vacina ainda é uma coisa um pouco distante, né? Apesar das autoridades falarem aí, primeiro semestre de 2021 e tal, mas é um futuro muito incerto. Você, como um profissional da área do marketing com foco em basquete, como você vê essa recuperação desse tempo perdido? Eu acho que é óbvio que a pandemia, as consequências da pandemia, independente do basquete, para todos os eventos esportivos do mundo, não só eventos esportivos, né, mas está todo mundo sofrendo um impacto muito grande e com certeza com o basquete não vai ser diferente, com o basquete no Brasil menos ainda. Eu acho que o ângulo que eu analiso, eu acho que o momento aqui que o basquete está no Brasil é um momento de maturidade. Eu acho que poderia ser muito pior. Eu acho que a gente chega num momento para enfrentar essa pandemia com uma estrutura de comunicação, de marketing, de liga, de federação, dos próprios clubes, como você bem citou, muito mais preparados de um ponto de vista de marketing, de um ponto de vista comercial, para enfrentar uma pandemia como essa do que a gente estaria há 5 anos, principalmente 10 anos atrás. Eu acho que poderia ter sido fatal, mais fatal, se a gente tivesse um outro contexto. Então, eu acho que aí a minha resposta vai muito mais para poder elevar o trabalho realmente que foi feito, conectando com a primeira pergunta que vocês fizeram, de como realmente o basquete do Brasil conseguiu se estruturar num ponto de, sim, sofrer consequências, mas eu acho que a Liga já está mostrando aí que já voltou aos jogos, né? Eles acabaram de anunciar as transmissões dos jogos agora na TV Cultura também. Eles estão fazendo transmissões na DAZN, em outros canais, então eu acho que o basquete está continuando. Quando você olha do ponto de vista da confederação, tem o Campeonato Brasileiro também, que é diferente do NBB e que a confederação também está tocando, ou seja, fazendo com que mais basquete seja jogado no país. A própria seleção, como a gente acabou de comentar, está aí, acabou de jogar hoje, ganhou, enfim, também é um trabalho da confederação. Eu acho que o basquete está conseguindo sobreviver bem, passar bem por essa crise tão pesada. E aí, de novo, eu acho que é fruto de todo um trabalho pré que foi feito e eu acho que a estrutura hoje está sendo sólida o suficiente para que as consequências aconteçam, mas que não tenham um impacto tão grande quanto poderia ter no futuro médio aí para o basquete aqui no Brasil. Diego, hoje a gente está discutindo uma questão racial aí por diversos acontecimentos no Brasil e no mundo, né? E você hoje trabalha em uma das maiores empresas do ramo, que é a Nike,
e num cargo que nós não vemos muitos negros, né? Eu queria que você falasse para a gente como é que foi o caminho, né, percorrido para chegar onde você chegou e como você é visto hoje no meio, porque o basquete é um esporte que tem muita identidade com o negro, mas nos bastidores não é visto isso. A gente vê muito nos jogadores, com grandes ídolos, mas nos bastidores ainda falta, né, essa presença. E aí eu É, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, né, seu momento, sua chegada. com certeza, Samu. Na verdade, assim, eu queria que isso fosse só dentro da Nike, porque aí essa solução ia vir rápido, porque eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que tem um olhar para a diversidade muito profundo e tem cada vez mais tentado, não aqui no Brasil, no mundo, criar ferramentas para que a empresa se transforme e também para que a empresa possa transformar o entorno. Mas eu acho que, na verdade, essa é uma realidade do mercado esportivo inteiro e, na verdade, eu expando até essa é a realidade do mercado corporativo. Não existem pessoas negras em número suficiente no mercado corporativo brasileiro. E aí, conectando um pouco com a tua pergunta, eu hoje tenho 10 anos de carreira e eu acabo frequentando muitos lugares, reuniões, enfim, muitos lugares diferentes, em que eu acabo sendo um dos poucos, né? E eu acho que a gente precisa acordar para isso, né? Eu acho que existe uma dormência na sociedade, assim, na zona média da sociedade, que para mim é o grande problema. Essa é uma opinião muito pessoal, né? Eu acho que a gente sempre fala de racismo e de preconceito racial e a gente sempre pensa nas coisas mais críticas, né? Como o que acabou de acontecer aí no último dia 19, ou quando a gente passa por algum caso, como foi o caso do Aranha, como foi o caso do Daniel, como um todo tende a entender que racismo é isso, né? Quando alguém é xingado de macaco ou quando existe alguma coisa mais aguda. Mas, na verdade, o grande problema está no fato das pessoas não conseguirem olhar para o entorno delas e perceberem que as pessoas negras não frequentam esses lugares. Então, seja num restaurante, seja na empresa onde você trabalha, seja no meio esportivo, onde você olha para a maioria da linha lateral de qualquer esporte, do futebol, do basquete, você não vê técnicos negros, por exemplo. E esses dias, até esses tempos atrás, eu vi uma postagem que eu acho que é muito legal, né, que rodou um pouco aí, que era uma série de atletas negros, os principais atletas de várias modalidades, Lewis Hamilton, Michael Jordan, etc, 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 mostrando como a dominância do atleta negro em todos os esportes no mundo, sempre ou geralmente um atleta negro é o principal atleta. Isso é ótimo, e óbvio que a gente precisa exaltar isso, mas eu acho que a gente precisa virar essa página, a gente precisa começar a olhar para os bastidores, né? A gente precisa ter também técnicos negros, a gente precisa ter administradores negros, a gente precisa ter gerentes de times negros, a gente precisa ter donos de times negros. A gente precisa ter uma imprensa esportiva também composta por pessoas negras ou mais pessoas negras. Então, acho que a minha principal reflexão quando eu penso nisso e quando eu frequento os lugares que eu frequento por conta da minha carreira, é justamente essa reflexão que eu proponho, né? Porque existem poucas pessoas negras nesses lugares e principalmente porque as outras pessoas que estão frequentando esses lugares não têm esse desconforto de olhar e falar, puta, peraí, tem alguma coisa estranha aqui, o que será que eu posso fazer para poder abrir mais espaço, quais são as reflexões que a gente precisa fazer ou quais são as discussões que a gente precisa ter para que a gente comece a transformar a realidade do país na realidade dos lugares. Porque se 56% ou 54% das pessoas no Brasil se declaram negras, né? E isso é uma coisa importante, são as pessoas que se declaram, que não necessariamente é a totalidade do país. Se o Brasil é o país fora do continente africano que tem a maior população de pessoas negras do mundo, como a gente frequenta lugares e não enxerga essas pessoas negras ou enxerga essas pessoas negras como uma minoria absoluta, e isso não incomoda as pessoas. Então, é um pouco dessa reflexão que eu tenho tentado ter, um pouco da conversa que eu tenho tentado ter nos lugares que eu frequento, para tentar acender um pouco essa luz, e também para pessoas, e aí desculpa até me estender um pouco na resposta, assim, mas para também propor um pouco essa reflexão
nos garotos e nas garotas que vêm da onde a gente veio, né? A gente vem do mesmo lugar, a gente vem da periferia de Osasco, que é um lugar onde a maioria das pessoas são pretas, e a gente sabe que a gente não foi criado para ter uma ambição de ter uma carreira, por exemplo, de escolher ter uma carreira, né? A gente foi criado para poder estudar e conseguir o primeiro emprego que fosse possível e sustentar uma família ali, trabalhar naquilo, abaixar a cabeça e trabalhar naquilo para sempre. Então, como é que a gente consegue acender essa luz também nas periferias e nos núcleos onde a maioria das pessoas e dos jovens, né, garotos e garotas pretas estão frequentando, para falar, peraí, a gente pode também mudar isso aí, né? Obviamente, a gente vai ter que percorrer um caminho muito mais comprido, que foi o meu caso, eu precisei percorrer um caminho muito mais comprido para conseguir chegar no mesmo lugar que a média das outras pessoas chegaram, mas foi possível também. Então, acho que é um balanço assim das duas coisas e eu acho que é isso que eu tenho tentado. Acho que eu não gosto muito de falar de referência, né? Ninguém é muito referência para ninguém, porque todo mundo tem as suas falhas, todo mundo. O que eu posso fazer é, se eu cheguei num lugar onde a maioria das pessoas que vieram de onde eu vim não chegaram, eu preciso olhar para trás e levar um pouco de informação também e mostrar um pouco como é que é esse caminho, para que as pessoas possam trilhar os próprios caminhos, né? Mas talvez se eu tivesse uma pessoa que tivesse feito isso por mim, ou você, alguém, de repente na nossa quebrada aqui, que viesse e falasse, olha, eu consegui, ficaria mais fácil da gente trilhar, né? A gente de repente foi por um caminho que foi muito tentativa e erro, foi muito baseado no nosso esforço ali, mas a gente acabou conseguindo. Então, acho que de maneira geral, acho que são esses dois pontos, assim, Samuel, a gente promover um pouco essa reflexão nas pessoas que de repente não estão enxergando o que está acontecendo e levar isso de volta também para a quebrada ou para lugares onde essa informação, essa aspiração ainda não exista por causa dos bloqueios sociais, mesmo que existem pela estrutura do país, né? Ô, Diego, bom, primeiro eu queria dizer que, imagina, não precisa pedir desculpa, porque essa sua resposta foi maravilhosa, né? E a gente tem essa característica aqui no Vamos Pro Jogo de deixar o convidado falar, né? A gente não se preocupa muito com o tempo, a gente deixa a gente tenta deixar o convidado mais à vontade possível, justamente para a gente ouvir respostas como essa que você acabou de dar, uma resposta maravilhosa. E, enfim, a nossa entrevista está chegando ao fim, e como eu disse, né, para quem talvez tenha colocado a barrinha lá para frente e não tenha visto o começo do vídeo, a gente está fazendo um programa um pouco diferente hoje, né? A gente está sem a Carol Teberga, a nossa apresentadora, mas eu queria então saber, Samu, se você tem alguma outra pergunta pro Diego, porque aí a gente já encerra a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo. Você tem mais alguma pergunta para ele? Cara, para ele eu tenho várias perguntas aí. Eu vou emendar duas aí, uma mais rápida e a outra eu acho que eu espero que ele dê com um pouco de detalhes, né? Como ele falou, a gente saiu da periferia de Osasco, muitas vezes a gente não tem noção de onde a gente pode chegar. E ele foi o cara, quando a gente entrevista aqui atletas olímpicos que participaram de grandes eventos, a gente sempre pergunta para eles como que é, tá? Tipo, umas Olimpíadas que tem, tipo, feras do esporte. E aí a pergunta para ele é como foi sair de Osasco, chegar até a NBA e conhecer Michael Jordan, por exemplo, conseguir conhecer Kobe Bryant. Qual foi a sensação, a realização, o prazer de, não só profissional, mas como fã do esporte? Tem a questão da negritude. Puta, eu lembro a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu trouxe uma camiseta do Lakers, a gente tem até uma foto junto, você com a camiseta do Kobe e eu com a camiseta do LeBron, que eram os caras que a gente, tipo, adorava, venerava. Então, tipo, eu queria saber como é que foi esse momento. E aí, uma segunda mais rápida, Kobe ou LeBron? Só para saber se ainda continua como eu imagino. Continue. E eu vou só emendar, Diego, desculpa, só emendar a essas perguntas do Samu. Eu queria que você falasse o que esse rapaz que está atrás de você, o Muhammad Ali, representa para você e representou nesse seu gosto por esporte, nessa sua batalha que você tão bem falou na resposta anterior para o Samu, por favor. Legal. Perguntas boas essa daí. Eu acho que a primeira, Samu, cara, se eu te falar que talvez até hoje assim eu não consigo medir muito bem o que significou e a emoção assim. Eu acho que aqui eu posso falar com conforto, porque primeiro
tem você que tem um pouco de referência e profundidade do sentimento, que é uma coisa muito de sentimento, assim, né? Eu acho que a distância da onde a gente saiu para de repente uma Olimpíada ou conhecer o Michael Jordan, por exemplo, eu acho que é uma distância infinita, né? Eu acho que para a gente, por exemplo, viajar para os Estados Unidos, que fosse para ir na Disney, era assim algo inimaginável. E eu lembro que a primeira vez que você foi, que você está citando aí, eu me realizei através de você, né? Que você foi com a tua família. Então, assim, eu me realizei através de você. Para mim, aquilo era, caraca, lá saímos lá de Osasco, lá no Baronesa pros Estados Unidos. E aí, cara, quando eu consegui chegar através da minha profissão e consegui chegar perto desses caras, acho que tem duas coisas. Primeiro que uma coisa que a minha profissão exige muito e é uma regra que ela é inegociável é que o teu lado pessoal, o teu lado de fã, ele tem que ficar lá dentro da sua casa. Então, no dia que eu conheci o Michael Jordan, o Diego Fã estava lá no Jardim d'Ávila, trancado dentro do quarto dele lá, quieto, né? Eu conversei com ele como eu estou conversando com você, nem como eu estou conversando com você aqui, eu estou conversando com vocês aqui de uma maneira muito mais tranquila, muito mais relaxada do que quando eu encontrei com ele, né? Foi assim um contato absolutamente profissional, como se eu estivesse tratando com qualquer outra pessoa, o que é muito louco, né? Eu acho que estou tentando dar para vocês assim um pouco de todas as coisas que passam pela cabeça numa situação como essa. Eu conversei com ele assim como conversei com qualquer outra pessoa, me entreguei a parte do trabalho que eu precisava entregar ali, obrigado e boa. A ficha caiu, Samu, nesse dia, quando eu saí do lugar que eu estava lá com ele e fui para um outro lugar e eu estava indo no banheiro e eu mandei uma mensagem para o meu pai, né? Na época ainda nem era no WhatsApp, mandei uma mensagem pelo Facebook Messenger, que eu nem achei que meu pai ia ver a mensagem na hora, que tinha um lance de fuso horário e tal. E aí eu falei, pai, o senhor não acredita quem eu acabei de encontrar agora e tal. E aí ele me respondeu na hora, né? Ele falou, porra, não acredito. Enfim, me respondeu. E aí naquela hora caiu a ficha. E aí eu me emocionei assim bastante. Ainda bem que eu já estava indo pro banheiro, que eu fiquei ali alguns minutos no banheiro, que eu acho que sim, passou aquele filme na cabeça, né? E a ficha caiu ali, mas ali rapidinho você já tem que se recompor e voltar para trabalhar, porque como eu falei, né, essa é uma regra assim do meu trabalho que ela é inegociável. E mesmo nos outros lugares também, participar de uma Olimpíada, como você deu um exemplo, é animal, assim, não dá para descrever a energia que tá ali, mas óbvio que eu não posso nem me comparar com a energia de um atleta que vem aqui e responde essa mesma pergunta para você, porque o meu modus ali de operação é totalmente diferente, né? É uma concentração que se eu falar para você, pô, Samuel, eu curti as Olimpíadas, ou o ano passado que eu passei 22 dias na China no Mundial, se eu falar para você que eu curti a China, eu curti o Mundial, assim, é mentira, é uma rotina assim diferente, mas ao mesmo tempo o fato de estar lá e de poder sentar aqui hoje e falar disso também é uma mistura de emoções assim grande. Então acho que resumindo, Samu, acho que você vai entender bem, talvez outras pessoas que estão aqui conseguem medir um pouco a distância ou o tamanho que seria para qualquer pessoa, obviamente, qualquer pessoa, né, que tivesse que seja uma pessoa apaixonada por um esporte ou seja apaixonada por esporte, conhecer as pessoas que são referência ali é uma coisa muito grande. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso também, o que é para os moleques ou as meninas que, sim, talvez nem acesso à TV a cabo direito tinha para poder assistir uma NBA, quanto mais pensar em estar num jogo. É importante a gente falar sobre isso também, né? Porque eu acho que muito do que eu falei antes, as pessoas precisam entender que esse tipo de coisa é possível. E aí eu acho que talvez é onde a minha história possa ser um exemplo de alguma maneira, é disso, né? Se algum dia qualquer pessoa quiser dar o Google lá, Jardim d'Ávila, Osasco, e entender o que é o Jardim d'Ávila, Osasco, ou Baronesa, da onde o SAMU veio, talvez consiga entender um pouco dessa distância que eu estou falando, mas principalmente entender que é possível, né? Sem atalhos, sem facilitações, mas é possível também.
E aí, Samu, a tua segunda pergunta, puta, eu falei tanto que eu esqueci a tua segunda Coube pergunta. o LeBron, coube o LeBron. Cara, essa pergunta aí ela é complexa, mas eu vou responder na lata de uma maneira absolutamente pessoal. Eu sou muito fã do Kobe, e aí eu não estou falando de basquete, né? Eu acho que quando a gente fala de basquete, cara, não tem jeito. Cada geração que for passando, é impossível você comparar as gerações, né? Os números que o LeBron vai alcançar daqui a 5 anos, sei lá, quando ele acabar a carreira dele, ninguém vai ter alcançado números nem perto do dele, né? Então, acho que quando você fala de performance, as gerações sempre vão tender, o ídolo daquela geração vai tender a fazer números que a geração anterior não fez. Aí tem um lance muito de estilo de jogo também, que aí é muito pessoal, mas eu acho que como impacto no jogo, para mim, pessoalmente, falando para mim, né, que aí também tem um lance da idade, né, o Kobe é um pouco mais velho que o LeBron, eu acho que a representatividade do Kobe ela é muito grande, né, eu acho que a mensagem que ele deixou dentro de quadra, mas fora de quadra, que eu acho que serviu muito também de inspiração para a gente, assim, do tipo o lance do Mamba Mentality, mas o lance de, cara, se você quer alguma coisa, vai até o fim e tenta de todas as maneiras possíveis que de alguma maneira você vai conquistar. Essa mensagem sempre ressoou muito comigo, né? Pessoalmente, essa mensagem dele sempre ressoou muito comigo. Então, por isso a minha eu vou inclinar sempre mais para o Kobe. E mesmo se eu falasse qualquer outra coisa aqui, tem a nossa foto de, sei lá, de 10 anos atrás, eu com a camisa do Kobe, você com a camisa do LeBron, que eu ia ficar de mentiroso aqui. Então, não tem como eu falar outra coisa. E aí, respondendo a pergunta do Roma sobre o Muhammad Ali, né, cara? Puta, eu acho que para mim, no meu processo de formação, assim, esse cara é o meu ídolo máximo, mais do que qualquer atleta de basquete, mais do que a importância que o Jordan teve no momento para mim, depois que o Kobe teve, de novo, falando de um ponto de vista absolutamente pessoal. O Muhammad Ali com certeza o atleta que eu mais me conecto, assim, de diversos pontos de vista, né? Mas é o cara que, obviamente, pela questão da luta racial dele, mais a personalidade dele, que era uma personalidade absolutamente, eu sou o cara, mas era uma personalidade, eu sou o cara porque eu trabalho muito, e eu trabalho mais que todo mundo, então quando eu entrar no ringue, ninguém vai conseguir encostar em mim. Eu me conecto muito com isso, né? É muito uma mensagem de que se você trabalhar mais do que todo mundo, você pode ter a confiança de que na hora do vamos ver você vai estar pronto. E ele conseguiu, eu acho que colocar isso para fora de uma maneira que ninguém conseguiu, né? A personalidade dele, a fala dele e o contexto histórico também onde ele aparece é muito diferente de hoje, por exemplo, né? Hoje com redes sociais, hoje com uma liberdade de expressão maior que a gente tem, nem se compara com a gente está falando aí de década de 60, década de 70, um cara que veio da Louisiana, que era um lugar nos Estados Unidos onde o separatismo era muito presente. Enfim, era um cara que foi medalha de ouro em 64 em Roma e voltou para os Estados Unidos com a medalha no peito e não conseguiu comer um cachorro quente num restaurante porque ele era negro, né? Então, eu acho que existe uma profundidade de mensagem em tudo que ele conquistou dentro dos ringues e fora dos ringues, que é um legado que foi atingir um moleque lá no Jardim Dávila, em Osasco, né? Que o meu primeiro contato com ele foi um livro que eu comprei no sebo dele, e que, assim, eu mergulhei naquele livro ali e aquilo literalmente mudou a minha forma de ver o mundo. É muito louco isso, né? Mas se você para pensar, a gente, eu acho que, de novo, eu estou falando sem querer de um assunto recorrente, a gente não tem referências aqui, né? As nossas referências, pelo menos do meu ponto de vista, da onde eu venho, eu nunca tive muitas referências, né? As referências sempre foram no esporte, e só que aqui no Brasil a gente nunca teve uma profundidade de discussão de determinados assuntos. E aí, eu acho que por isso que o Muhammad Ali foi um cara que
assim, eu me conectei muito e que com certeza teve um papel na minha formação como pessoa mesmo, né? Mudou um pouco a minha maneira de ver o mundo, assim, acho que levantou um pouco a minha cabeça e consegui enxergar outras coisas que sem ter conhecido esse cara, talvez eu não teria enxergado. E aí, por isso que você está vendo esse quadro aí, por isso que eu tenho uma tatuagem dele aqui, é realmente uma conexão bem verdadeira e que se mantém até hoje, assim. É, até hoje, praticamente todo dia, ou eu vejo um vídeo. Hoje mesmo, por acaso, eu postei no meu stories no Instagram uma fala dele, acho que é uma demonstração do quanto que ele continua sendo muito presente na minha vida, assim. Diego, só tenho a agradecer. Aliás, antes de agradecer, será que dá para você mostrar a tatuagem pra gente? A tatuagem é um lugar fácil, de fácil Dá. acesso? Não sei se vai dar para enxergar bem aí pela luz, mas vai ter um reflexozinho aí. Mas é uma imagem bem icônica dele, da, da primeira vitória dele da segunda vitória dele contra o Sonny Liston. E é uma foto linda, acima de tudo, e que acho que para mim personifica muito tudo isso que eu falei sobre ele, e para mim foi muito óbvio ter isso comigo na minha pele, assim, também. Acho que as tatuagens têm um pouco desse significado para mim, assim, todas as tatuagens que eu tenho é alguma coisa que é muito presente para mim e fazia muito sentido para mim ter essa tatuagem dele também. Perfeito, deu para ver bem, sim, a tatuagem. Bom, gostaria demais de agradecer. Não sei, o Samu te conhece há muito tempo, né? Não sei se o Samu vai poder dizer a mesma coisa, mas para mim foi uma aula, né? Eu já te conhecia, mas não com tanta profundidade. A gente nunca tinha conversado tanto assim sobre assuntos que nós três aqui gostamos muito, né? Que é esporte, que é essa luta também pelos direitos, enfim, tudo junto e misturado, né? Para quem quer separar o esporte do mundo, o Diego vem aí e dá essa aula para a gente, mostra como tudo se conecta, né? Como representatividade é tudo no mundo. Então, mais uma vez, Diego, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite do Vamos Pro Jogo e por essa entrevista maravilhosa que praticamente fecha o ano para a gente aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, cara. Pô, para mim parece que passou voando aqui. Acho que dá para a gente ficar batendo esse papo por horas. Como eu falei para vocês, eu sou fã do programa de vocês, de verdade. Eu vejo a maioria dos programas que saem aí. Esses dias eu assisti o programa que vocês fizeram com o Ohata, que é um cara que, assim, eu virei fã. Eu acho que essa minha proximidade com o Mohamed Ali fez com que eu também virasse um super fã de basquete, assim. Então, eu cresci aprendendo muito com o Rata e até hoje na ESPN, ali nos sábados à noite, quando tem alguma luta, ele com o Edi Oliveira, para mim é uma delícia, assim, porque ele é uma enciclopédia mesmo do esporte. Então, eu queria mesmo dar os parabéns para vocês pelo programa de vocês. Acho que vocês estão numa crescente aí gigante. Acho que uma coisa que começou talvez com uma brincadeira, né? Eu lembro lá atrás que eu acredito que tenha sido a inspiração de vocês, o Estádio 97, que é uma coisa assim muito presente da minha relação com o SAMU também, de quando a gente era moleque no colégio, na faculdade depois, o estádio sempre esteve muito presente nas nossas resenhas. Imagino que seja uma inspiração para vocês, então para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, essa foi a entrevista então com Diego Garcia, profissional de marketing esportivo com foco no basquete, uma aula, né, sobre esporte, sobre representatividade, sobre tudo, né, uma lição de vida e uma inspiração com certeza para você que está nos assistindo nesse momento. Mais uma vez, lembrando, Carolina Teberga hoje infelizmente não pôde participar com a gente, mas a gente espera ter representado o Vamos Pro Jogo e todo o carisma, né, da Carol, a gente espera ter representado aí de uma forma pelo menos aceitável, né, Samu? Não, foi bem. Então tá bom, gente. Então é isso. Não se esqueça, toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, compartilhe, curta, enfim, faça todas aquelas coisas que vocês já sabem que todos youtubers pedem, beleza, pessoal? Samuel Nascimento, até a próxima aí. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo.
Queria pedir espaço aí para responder uma pergunta que o Ale não respondeu sobre o futebol do SAMU. Queria abrir o jogo aqui para vocês, que ele dá uma pipocada, né? Mas tudo bem, ele é mais novo que a gente, ele respeitou a hierarquia, mas o futebol do SAMU é caracterizado pelo futebol argentino, cara. O SAMU batia até na sombra. Vou revelar, pronto, eu sou amigo. Convidou amigo para vir no programa, tem que pagar esse preço. SAMU batia muito, mas SAMU joga bola, viu? Para todo mundo que tá aí, ó, SAMU joga bola, eu cresci jogando bola com ele e o cara é bom de bola mesmo, mas bate, viu? Se vacilar, ele vai bater. Hashtag raça, né, velho? Tem que ter, exatamente. Né? Senão... Ele personifica mesmo, isso aí não é um personagem, é a vida real dele. Certo, Samu, quer direito de resposta aí? Ou não, pô, ele só falou verdade. Ele falou verdade. Mentira, só falou verdade só. Tá certo, então.